Muito boa tarde a todos. Neste fim de tarde, onde só os corajosos vêm ver uma sessão de ciência, começo por agradecer a todos estarem aqui hoje. Agradeço às nossas oradoras, que também são pessoas corajosas para estarem aqui hoje. Já sabíamos que íamos ter grandes desistências, tínhamos muita gente inscrita, mas, dados os acontecimentos do último jogo do campeonato, que lá está que muitas delas decidiram optar por não vir. Bom, é pena porque de facto é um tema que é crítico para todos nós. Relembro só que nós estamos a fazer este conjunto de conversas de ética das ciências da vida em colaboração com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Temos vindo a abordar vários temas, muitos deles que dizem respeito a decisões nossas, que só têm a ver com a nossa, diria, humanidade. Neste caso tem também a ver com a terra, com a água, porque, como sabem, 97% da água na Terra é salgada, 70% do planeta é coberto por oceano, corresponde a 97% da água total, portanto a conta já está feita, só 3% da água é que é doce e 0,03%, portanto 3 centésimas da água é água doce, disponível para consumo, para quem tem acesso a ela já agora. E está concentrada em poucas regiões do mundo. Por isso, tinha aqui também os números relativos ao nosso país. Cada português gasta em média 100 litros de água por dia. Se calhar se formos para o Sahel, este número é completamente diferente. E se formos para os Estados Unidos também acredito que seja completamente diferente. Portanto, para discutir estes problemas éticos que se colocam relativamente ao consumo da água, que é um bem escasso, e relativamente ao acesso também das populações e das pessoas à água, temos aqui hoje para discutir connosco Carla Graça, que é vice-presidente da Associação Zero, onde acompanha as áreas de recursos hídricos, solos e gestão do território. Foi vice-presidente da Quercus, onde coordenou projetos de cidadania e políticas públicas de água. Portanto, é uma pessoa inteiramente, é o mais possível apropriada para nos fazer um breve enquadramento. Ela é engenheira do ambiente e está a fazer atualmente um mestrado em engenharia de gestão da água na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. Depois temos Luísa Schmidt, que dispensa apresentações e que é uma visita corrente desta casa, que é socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Dirige, além disso, o Observa, Observatório de Ambiente e Sociedade. É membro do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e faz ainda parte do Conselho Consultivo do Programa Gulbenkian Ambiente. Deveríamos ter aqui hoje, as baixas não são só no público, por motivos diferentes. Deveríamos ter hoje aqui Catarina de Albuquerque, relatora especial das Nações Unidas para o Direito à Água e Saneamento, que teve que cancelar a sua participação porque está sem voz, portanto teria que participar por teleponto ou qualquer coisa assim, ainda não se inventou a transmissão de pensamentos. E então temos a Maria Regina Tavares da Silva, aqui à minha direita, conselheira do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é coautora da posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre o acesso à água potável. Portanto, temos também uma pessoa completamente dentro do assunto para nos esclarecer aqui. É interessante notar que a Maria Regina foi presidente da Comissão Nacional, da Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, foi do Comitê Diretor para a Igualdade de Mulheres e Homens do Conselho da Europa e do Comitê Consultivo para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens da Comissão Europeia e tem sido perita internacional em missões para as Nações Unidas, Conselho da Europa, Comissão Europeia e OCSE. É engraçado pensarmos porque é que as duas coisas estão tão associadas, mas eu penso que as nossas intervenientes que nos vão enquadrar isto vão ter a oportunidade de explicar. Aliás, não é por acaso
que nós escolhemos umas mãos de unhas pintadas, por acaso, de uma colaboradora aqui do Ciência Viva, não são de ninguém do terceiro mundo, mas saber qual é esta relação tão dramática entre a água e as mulheres e a água. Não vou alongar mais, eu vou pedir então a cada uma que faça um breve enquadramento do tema, muito breve, porque depois a seguir, e porque imagino que depois devem querer se calhar ainda saber pelo menos os resultados, a seguir vamos debater e a conversa passa para o auditório. Portanto, vamos começar então. Carla, por favor, eu vou cronometrar. Quanto tempo? 10 minutos. Eu confesso que era para fazer uma apresentação, mas depois fui intimidada porque o Gonçalo me perguntou se eu trazia. Então Isso é o pior, Gonçalo, passas a não perguntar. Muito boa tarde a todos. Obviamente, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi endereçado à Zero para participar nesta sessão. A Zero é uma associação muito recente e pretende trabalhar as questões não apenas do ambiente, apesar de estar constituída como uma organização não governamental de ambiente, já registada na APA, na Agência Portuguesa do Ambiente, mas pretende trabalhar estes assuntos de forma transversal, envolvendo as sociedades, as comunidades locais, as pessoas, ao fim e ao cabo, para tratar questões que têm, sendo questões ambientais, porque vivemos num país finito, num planeta finito, são questões com grandes impactos ao nível social e económico. E sem trabalhar estas questões em conjunto, e também as questões da governança, de facto não conseguiremos mudar de paradigma como é absolutamente necessário fazê-lo. Eu trago uma apresentação que parece extensa, mas não é, porque são basicamente pequenos enquadramentos do que é a realidade, principalmente a nível nacional, mas também europeu, só para lançar temas para debate. Trago aqui uma pequena provocação, que é uma citação do artigo Tragédia dos Comuns, já publicado nos anos 60, em que basicamente o conceito dos comuns são os bens e serviços à disposição de todos de forma livre, e basicamente aqui o que é colocado é que quando os bens e serviços são livres e todos os podemos usar, como cada um de nós procura o seu bem para si próprio, a liberdade é a tragédia dos comuns, porque todos nós exploramos para nosso bem comum, para nosso bem próprio, sem nos preocuparmos com o bem comum. Alguns dados sobre a água já foram aqui referidos, portanto, eu gosto sempre de pôr estes imensos zeros aqui, estes quilómetros cúbicos de água, mas na realidade muito pouca se encontra disponível, porque mesmo a água que está em rios e lagos ou água subterrânea pode estar muito funda e não ser acessível, em rios e lagos pode estar tão poluída que não é possível utilizar, e mesmo em outros reservatórios, como o solo ou a atmosfera, também não é propriamente de uso fácil. Portanto, temos o problema, que é um problema de quantidade e um problema de qualidade. Temos o problema da quantidade, como já foi referido, que temos 0,1% da água doce, dos tais 3% é que está disponível efetivamente para consumo, para as várias atividades, e mesmo essa distribuição é desigual ao longo do planeta. E temos o problema da qualidade. Nós podemos ter água, mas ela não ser de facto de qualidade e não ser própria para consumo. Temos aqui algumas imagens. Esta é a imagem que com certeza depois vai ser falada eventualmente pela professora Regina, que é a questão aqui dos poços em países como nos subsaarianos, em que temos a escassez é tal que são as mulheres que vão viajar quilómetros e quilómetros para ir buscar um bidon de 5 litros de água, que depois gastam em menos de uma semana e têm que voltar, passados 2 ou 3 dias, a ir buscar mais água para trazer para as famílias. Portanto, a falta de água é essencialmente um drama, principalmente para todas as famílias, mas muito para as mulheres e para as crianças. Em 2010, a ONU declarou o acesso à água como um direito humano, está aqui acesso à água e saneamento, falta aqui o saneamento, e temos aqui alguns dados atuais. Portanto, neste momento temos 1,8 mil milhões de pessoas sem acesso à água potável, 2,4 mil milhões sem acesso a saneamento, e isto é que é dramático, 60 mil por dia, mortes por dia associadas a doenças relacionadas com a água, das quais 5 mil, 6 mil são crianças. Temos aqui outro número, que é o stress hídrico e a escassez de água. Stress hídrico, isto basicamente é para dizer que um país tem dificuldade em ter, ou já sente alguma dificuldade no acesso à água. Escassez é quando ela falta realmente. E estes são os países atualmente e as pessoas afetadas que têm este problema.
Portugal, sentimos às vezes essa falta, mas temos aqui uma previsão, Portugal não se nota muito, a Europa aqui não se nota muito, de escassez de água no mundo em 2050, e portanto percebe-se que é toda a cintura à volta dos trópicos, à volta do Equador, mas estamos a verificar que é um problema que vai se agravar cada vez mais e com as alterações climáticas. Na Europa, temos aqui dois cenários. À vossa esquerda, o cenário, o chamado business as usual, se não se fizer nada, portanto, e percebe-se que a Península Ibérica está completamente afetada, praticamente, mas até países que não se pensaria que sofreriam com escassez, como o Reino Unido, ainda unido, e a Bélgica ou o norte de França. À direita, se forem implementadas medidas de adaptação e mitigação, consegue-se alguma redução do impacto em termos de escassez, em termos de previsões, mas ele está cá e veio para ficar. Consumo de água já foi referido. Um país desenvolvido, cada habitante consome à volta de 200 litros de água. Num país em desenvolvimento, eventualmente inferior a 30 litros. E a ONU considera que 50 litros é o básico, o mínimo, para satisfazer as necessidades diárias, e estamos a falar de beber, cozinhar e higiene. Outros dados que eu gostaria de trazer, porque isto depois tem de facto implicação depois nas questões que eu vou deixar aqui para debate, tem a ver com a forma em que é usada a água em Portugal. Portanto, nós temos a maior parte da agricultura, e com alguma perdas, tem bastantes perdas, já às vezes é pouco eficiente, apesar de ter vindo a melhorar. 5% industrial, apenas 8% é urbano. No entanto, à vossa direita tem um gráfico que mostra onde é que são gastos os custos com os tratamentos de água, e a maior parte é efetivamente no consumo humano, portanto, no consumo direto, porque é a água que tem que ter o máximo de qualidade possível para as populações. Em baixo, uns dados recentes, do 2014, portanto, 95% da população em Portugal é abastecida por rede pública de abastecimento e 98,4% de água segura na rede pública. Portanto, é com muita satisfação que eu vejo hoje que temos água da torneira e não garrafinhas de água mineral pelo menos para os oradores. Em termos de insustentabilidade do uso da água no nosso país, temos aqui, isto é um gráfico que eu roubei, já nem sei bem de onde, mas que mostra as várias fontes de poluição. Portanto, isto é o clássico, o que é, peço desculpa, o que é em termos de poluição da água. Portanto, temos várias origens industriais, agropecuárias, até bombas de gasolina, obviamente as nossas casas, os nossos efluentes, os nossos esgotos, indústrias, agricultura, etc. Até aterros também podem ser fontes de poluição. Estes são dados dos últimos planos de gestão da região hidrográfica, de qualidade das massas de água em Portugal, e, portanto, o que nós vemos, massas de água, que é um palavrão, massas de água, basicamente, nós temos, se eu considerar o estuário do Tejo, que vai desde a Foz no Bugio até a montante de Vila Franca, nós temos 3 massas de água. Temos o Tejo, a Foz, temos o estuário do Tejo Central e temos a zona mais a montante depois dos Mochões. A zona central na zona dos Mochões. O que é que isso significa? Que significa que são zonas onde as características são mais ou menos homogéneas e que se podem avaliar as condições de qualidade da água. Portanto, nós temos centenas de massas de água por todo o país. O que estes gráficos mostram ao longo das várias regiões hidrográficas é que temos sensivelmente metade das nossas massas de água com má qualidade. Aqui também distribuído pelo país, portanto, onde está vermelho e onde está laranja à esquerda, portanto, é biológico ou químico, estado biológico ou químico, verificamos que temos má qualidade, portanto, isto significa que temos uso insustentável de água, consumimos e quando depois rejeitamos, não vem tratada. Aqui uma palavra sobre a Diretiva Quadro da Água, que foi um marco em termos de gestão de recursos hídricos e gestão da água em Portugal, que foi transposta pela Lei da Água em 2005, há uma Diretiva 2000, visa, portanto, aquilo que se chamava a aquisição do bom estado ecológico das massas de água até 2015. Pronto, não aconteceu, como vimos nos mapas, temos possibilidades para 2021 e para 2027. Tem uma componente muito importante, porque depois isto vai trazer a questão para debate, que é incluir uma componente económica na gestão, que implica a amortização tendencialmente total dos custos dos serviços da água. Ou seja, aquilo que é gasto a tratar a água para nós consumirmos tem que ser ressarcido de alguma maneira, e tipicamente pelo sistema, ou seja, pelos consumidores, pelos utilizadores.
Obriga a implementação dos planos de gestão de região hidrográfica, já estamos no segundo ciclo, agora em 2016, e prevê uma ampla participação do público. E aqui é outra questão também para colocar, que é estará o público verdadeiramente envolvido. Quando não tem uma poluição ao pé de casa, ou não tem falta de água por qualquer motivo, tipicamente as pessoas não se envolvem. Não vou falar Portanto, temos, obviamente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com os 5 pilares, em que as pessoas são logo o primeiro que aparece, planeta, prosperidade, parcerias, paz, mas as pessoas são, de facto, o elemento fundamental para pôr isto tudo a funcionar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como presumo que vão falar, é para passar, portanto, há aqui vários, mas todos eles estão integrados. Temos, obviamente, água potável e saneamento, que é este que estamos aqui, queremos aqui falar, mas que está elencado com todos os outros, que têm a ver com paz, com equidade social, com educação, com ecossistemas, com a preservação dos ecossistemas. Portanto, há aqui toda uma ligação entre todos estes objetivos que nunca podem ser tratados de forma isolada. Pronto, aqui para salientar que consequências de falta de água ou de água de má qualidade, portanto, segurança alimentar, portanto, em termos de produção de alimentos, na saúde, que é logo o óbvio, aumento das desigualdades, nas escolhas de vida das famílias. Estima-se que em 2050, pelo menos, uma em cada 4 pessoas sofrerá com escassez de água. Portanto, necessário, obviamente, água potável para todos e saneamento também para todos. Estas realidades, para nós agora, são, tendo em conta os dados de Portugal, parecem distantes, mas, de facto, ainda há muitas desigualdades no mundo e até em países próximos de nós, tipo Brasil, países da África, onde isto acontece. A Zero tem uma visão também, construiu uma visão em construção sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com base nas suas áreas temáticas. Nós temos 5 áreas, eu estou neste momento ainda responsável por 2, que é água e oceanos e solo e gestão do território, mas na área da água temos então estas metas que queremos para 2030. 90% de saneamento urbano, porque ainda não o temos, mesmo os pequenos aglomerados, porque são pequenos, podem estar a rejeitar efluentes, esgotos para uma linha de água que é pequena, mas precisamente por ser pequena, depois as consequências são muito piores do que se fosse um rio maior, que depois, peço desculpa, que depois pudesse ir fazendo a sua autodepuração, portanto, tratar-se a si próprio, porque os rios têm essa capacidade. Portanto, todas as massas de água em bom estado ecológico, isto era chegar ao fim dos ciclos da Diretiva Quadra e chegarmos lá satisfatoriamente, tenho dúvidas. E 100% das infraestruturas hidráulicas desativadas ou obsoletas que sejam removidas, porque as infraestruturas têm consequências também na qualidade das águas, dos rios neste caso, das águas superficiais. Obviamente aqui o desenvolvimento sustentável que ganhou o 4º pilar, que é a governança, e vou deixar isso para, eventualmente, a professora Luísa Schmidt, eventualmente, e deixava aqui então as questões para debate e que espero que também estejam um bocadinho na linha do que as minhas colegas oradoras podem também ajudar. Portanto, a primeira questão logo é esta: a água é um recurso escasso. E a escassez de água coloca a necessidade de restringir o acesso ilimitado. E, portanto, temos um direito humano de acesso à água, mas como podemos compatibilizar esse direito com a restrição de termos que ter algum controlo sobre o uso da água. A tal velha história da tragédia dos comuns. A disponibilidade de água tende a diminuir no futuro, nomeadamente pelas alterações climáticas. E, portanto, temos que alocar as várias mobilidades para o consumo humano, que é sempre a prioritária, mas depois temos a indústria, temos a energia, temos a agricultura. Portanto, como vamos distribuir a água cada vez menos acessível para os vários usos numa sociedade que tem tendência a aumentar os seus consumos. A amortização dos custos. Portanto, mais uma vez, como é que vamos construir um sistema de recuperação de custos? Isto colocava-se muito também na questão e torna-se a colocar agora, com a questão da privatização da água, com a questão da agregação dos sistemas de águas de Portugal, agora eventualmente com a agregação dos sistemas dos municípios que o Ministério do Ambiente anda a falar. Portanto, como é que se vai construir um sistema de recuperação que seja eficaz, mas ao mesmo tempo que não coloque em causa o direito do acesso à água? Porque há casos, estou-me a recordar, por exemplo, o SEMAS de Sintra, que há uns anos a diretora dizia-me: nós cortamos a água a quem não paga. Portanto, estamos de facto a cortar um direito fundamental. Mas, por exemplo, há outros municípios que optaram por exemplo, reduzir o caudal. Portanto, a pessoa não tem aquele caudal, não tem aquela água a correr, portanto, gasta menos. Pronto. Mas permitindo às pessoas terem acesso. Portanto, há aqui questões, água
deve estar na esfera pública, pode passar para a esfera privada, dependendo da regulação. Portanto, estas questões que também têm que ser colocadas. A reestruturação dos sistemas de abastecimento e saneamento, como conseguir ganhos de eficiência. E existem neste momento soluções simples, pequenas, para pequenos aglomerados, para moradias e sistemas isolados que permitem, com menores custos do que os grandes sistemas que se andaram a construir, que depois têm grandes custos energéticos em termos de redes de distribuição, de bombagens, etc. Existem sistemas, quer para tratamento, quer para reutilização de águas cinzentas, portanto, as águas das lavagens, estamos a falar de lavagens no banho, ou de lavagens de louça ou de roupa, que depois podem ser usadas, por exemplo, para descargas de sanitas, para rega, para lavagem de pavimentos ou de automóvel. Portanto, reutilização, usar de forma mais eficiente a água que temos, captar água pluvial, água da chuva, portanto, há sistemas também que existem para isso, e, portanto, temos que, de facto, pensar nesta reestruturação, também de acordo com as nossas dimensões e com as várias dimensões dos vários aglomerados, para ganharmos eficiência. Obviamente, diminuir o consumo de água. Falo aqui da taxa de recursos hídricos, que é um bocadinho complexo, mas basicamente a taxa de recursos hídricos é uma taxa que é cobrada a todos os utilizadores. Quem neste momento paga mais somos nós, consumidores, nas nossas casas. Quem usa água, a agricultura paga uma parte, mas não paga tanto. A indústria, os próprios produtoras elétricas, ou extração de inertes, que têm grandes impactos, pagam menos. Portanto, aqui, se calhar, devia-se também equacionar formas de promover eficiência e basicamente fazer pagar os impactos reais que as atividades têm. Os efluentes industriais, estamos muito longe, temos muitos problemas com agropecuárias e com agroindústrias, portanto, estamos muito, muito longe. E como promover e garantir, portanto, lá está, o novo governo tem estado de novo a trabalhar nisso, mas eu confesso que sou cética, porque isto é um problema que dura décadas, não é? Mais uma vez, promover a eficiência na agricultura. Mais ou menos como. Neste momento há sistemas que, como deixaram de usar gravidade, usam sistemas que requerem energia. A energia está cara, portanto, reduzem também os consumos de água. Peço desculpa. E, para mim, acho que é das maiores questões, que é a participação das populações e das partes interessadas, que é como envolver as pessoas. Nós tivemos já 2 ciclos de planos de gestão de região hidrográfica e a participação é incipiente, quer por escrito, quer em sessões públicas. Se as sessões são durante o dia, é porque são durante o dia e é horário laboral, mas se são à noite, as pessoas também não têm paciência. Contributos escritos também às vezes são complicados, mas também porque os próprios relatórios são maçudos, técnicos, e um leigo olha para aquilo e fica completamente perdido. Portanto, ou tem um caso muito específico que quer ver resolvido, ou de facto a participação é muito incipiente. E o envolvimento das pessoas para perceberem estas questões, para se envolverem, para ajudarem nas soluções, é absolutamente fundamental. E, portanto, por fim, pronto, era basicamente isto que eu deixava aqui. Portanto, planeamento integrado de gestão racional, portanto, com aquelas condições todas aquelas questões, melhorias de infraestruturas e equipamentos, gestão sustentável e eficiência de sistemas, maior envolvimento das populações, modificação dos padrões de consumo, é importantíssimo em termos de sociedades desenvolvidas, portanto, como eu disse, estamos a anos-luz de distância das populações subsaarianas, por exemplo, e a alteração de atitudes e comportamentos, em geral, face ao recurso à água, para perceber que para termos a água em condições segura, de facto tem custos, dá trabalho, e termos esta atitude mais responsável face ao recurso à água. E, claro, obviamente, aquilo que é fundamental no nosso país e que nós sentimos muita falta, que é a fiscalização e monitorização, porque nós somos muito bons a fazer leis, mas depois implementá-las, sabemos como é que é. Era este o enquadramento. Muito obrigada. Obrigada, Graça. Não sei se cumprimos. Levou 15 minutos, mas está perfeito. Acho que foi um ótimo enquadramento para agora aqui prosseguirmos. Então, muito boa tarde a todos, aos tais corajosos que faltaram ao jogo, que estão a faltar ao jogo. Eu ia ser mais breve do que a Carla. Vou lançar aqui 3 desafios para pensar as questões da ética e uso de acesso à água, também utilizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que é algo que tem muita importância em termos mundiais, mas também em termos nacionais. E, portanto, em termos gerais, portanto, do ponto de vista da sociedade a nível global, desde logo há que considerar a água como um bem comum
e não como um recurso apropriável e, portanto, privatizável. Não é? Portanto, a água é um monopólio natural, não pode ser vista como um mero lucro líquido, não é? E deveria ser interdita a venda de reservas de água a multinacionais, como aliás está, como acontece a multinacionais e a países ricos, como acontece, por exemplo, já aconteceu no México e noutros países da América Latina. Isso é algo que deveria ser realmente interdito. Em termos de valores, a preocupação com a água e o que mais afeta a vida das famílias, naquilo que nós aplicamos, portanto, nos inquéritos internacionais, é sempre o problema da água. É muito interessante porque é o problema mais relevante, é o mais sublinhado nos países em desenvolvimento, nos países da América Latina, claramente, nos países da África, mas também nos países europeus, sobretudo os do Sul, não é? Muito mais os do Sul, os do Norte já têm os problemas da água muito mais bem resolvidos e, portanto, não o sublinham tanto. Estão mais preocupados com outro tipo de problemas. Mas há aqui um problema social que acho que é interessante pensarmos quando estamos a falar da água. É que o egoísmo natural humano leva as pessoas a querer sempre a sua água. E é preciso que as pessoas percebam que a água requer circulação porque requer descontaminação. Porque isso é uma questão fundamental que as pessoas muitas vezes não pensam. O velho ciclo da água, que parece tão evidente para técnicos e para especialistas, mas que nas representações sociais das pessoas, a água como ciclo não está convenientemente colocada em termos educativos conceptuais. Há uma prevalência de ver o valor da água como um bem fixável e é preciso arranjar fórmulas de comunicar esta ideia de ciclo e, sobretudo, nunca dissociar abastecimento e saneamento, que é algo muito sublinhado nos países em desenvolvimento e que a segunda meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sublinha muito bem esta articulação entre abastecimento e saneamento. Outra ideia que é preciso expandir e comunicar é que a água tem que ser sempre um motivo, uma ética de solidariedade social. E não ao contrário, uma selvageria social de apropriação e uso abusivo e irresponsável. Só assim que se consegue, de facto, reduzir a poluição, reduzir o despejo industrial e doméstico, transversalmente, e esta é a terceira meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ora, agora, indo um bocadinho, isto é para Portugal, portanto, centrando um bocadinho em Portugal, porque isto também se aplica em Portugal. Portugal, enquanto foi um país predominantemente rural, e não foi há muitos anos, não é? Basta pensar que nós, quando foi no 25 de Abril, portanto, em 74, ainda quase 40% da população ativa ainda estava na agricultura, hoje são 3, 4%. Portanto, Portugal, enquanto foi, como eu dizia, rural, conhecia os valores do cuidado da água e da ética da água de uma forma quase intuitiva. Mas isso perdeu-se quando passámos a viver nas cidades e quando nos litoralizámos. Nós hoje, efetivamente, vivemos, essencialmente, o país litoralizou-se e urbanizou-se e é aí que se vive, sobretudo é aí que se vive, 80% da população vive nesta faixa costeira e depois os outros vivem em cidades e para grande pena por exemplo, do arquiteto Ribeiro de Teles, realmente as aldeias estão desertas e o país tem um problema de despovoamento. Portanto, e aí perdeu-se a cultura da água tradicional sem se ter criado uma cultura moderna da água. O que é que eu quero dizer com isto? É que a água tornou-se a torneira e a garrafa. E com as fontes da água ficaram muito, muito longe da vista e, por isso, muito longe do pensamento e da inteligibilidade do ciclo. Por exemplo, era muito importante restabelecer este link, esta ligação. Por exemplo, eu lembro-me quando foi a discussão do plano de Castelo de Bode, que é fundamental para nós todos, não é? A barragem Albufeira de Castelo de Bode abastece-nos aqui na área de Lisboa, 2,5 milhões de pessoas. Não estava ninguém de Lisboa. Foi uma coisa muito curiosa, estavam algumas pessoas localmente, mas ninguém de Lisboa. Mas esta ideia, portanto, do corte, para nós abrimos a torneira, temos a garrafa e já está.
Já no caso dos rios, também houve mudanças. É muito interessante verificar a proximidade da sociedade rural às suas linhas de água, não é? E do modo como isso ficou no imaginário de várias gerações urbanas e como isso ainda se transmite às gerações atuais e daí também talvez o sucesso que hoje têm as praias fluviais outra vez. É evidente que elas estão a ser cuidadas de outra maneira, mas estão a ser outra vez muito utilizadas. E a preocupação nos inquéritos que fazemos, a preocupação com os rios também é muito importante. Quando perguntamos qual é a imagem mais chocante em termos ambientais, é a poluição do rio. As gerações mais novas já estão um bocadinho mais preocupadas com a poluição do mar, mas mesmo assim a maioria da população portuguesa está mais preocupada com a questão dos rios. Outro facto muito curioso, e tive a ocasião de agora, por causa de um outro trabalho, andar pelo país, porque escolhemos 26 municípios, um por comunidade intermunicipal, para discutir vários temas ligados às alterações climáticas, e um deles é obviamente a água. E o que é que surgia recorrentemente em todos os municípios, menos Lisboa e Porto? Era a figura do guarda-rios. Portanto, como é que esta figura reemerge outra vez de uma forma tão consensual e de uma maneira, no fundo isto tem a ver com as pessoas saberem que os guarda-rios agiam para o bem comum, não é? E essa ideia continua, não nostalgicamente, mas pragmaticamente inculcada na cabeça das pessoas, porque nada substituiu até agora os guarda-rios e a sua função de proximidade, fiscalização e vigilância nas linhas de água. É uma figura, é interessante pensar como é que podemos recuperar de algum modo esta ideia. Porque as pessoas sentem que os rios são um exame fantástico da saúde ambiental de um país e da própria ética ambiental do país. Portanto, a água é de facto aquilo que mais nos aproxima em termos ambientais do que é uma ética da prática pública, não é? E tudo vai dar aos rios, não é? O rio é uma espécie de resultante impressionante da má ou da boa qualidade de um território, não é? Qualidade ambiental de um território. A importância dos rios ainda está muito inculcada na cabeça dos portugueses e voltaram a assumir um papel muito importante como lugares de lazer e recreio. Basta pensarmos aqui em Portugal, aqui onde estamos, na zona ribeirinha, e a maneira como ela está a ser reanimada, mas nas cidades atravessadas por rios, mas também, como eu dizia, nas praias fluviais. Ora, isto põe desafios do ponto de vista de uma nova ética do uso da água e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Um desafio tem a ver com a meta 5 destes objetivos, que é a gestão integrada, o que significa, portanto, a ideia de olharmos para o recurso água como uma bacia que atravessa países, não é? No nosso caso, temos os três grandes rios internacionais vêm de Espanha, mas essa ideia de continuidade, acho que e de contínuo, mesmo em termos mundiais, é muito importante. E o modelo de gestão de bacia deveria ser implementado, recuperado no nosso caso, não é? Nós tivemos, para quem não saiba, mas com certeza sabe, tivemos com a Lei da Água de 2005, adotando a Diretiva Quadro da Água de 2000, assumiu-se a ideia da administração de recursos hídricos, não é, as ARHs, e depois, e a ideia era ótima, porque no fundo criava essa visão de conjunto de um rio, tinham que se articular inclusivamente com Espanha, mas nas outras linhas de água funcionavam com autonomia e com sustentabilidade e com todo, e no fundo acabava por ser uma boa política, porque ia cobrar eram essas administrações que cobravam os recursos, que cobravam o poluidor-pagador e que cobravam o utilizador-pagador. Ora, quem tem dinheiro tem poder. E, portanto, a ideia era depois aplicar esse dinheiro na melhoria do recurso. Isto é um ovo de Colombo. Isto funciona assim em Espanha e em França, por exemplo. E isso tem gerado grandes melhorias do recurso.
Ora, em 2011 ou 2012, portanto, foi a ministra Crista que acabou com isso, portanto, acabou com a administração dos recursos hídricos, e o que é que aconteceu? Voltou a concentrar-se tudo na Agência Portuguesa do Ambiente, e em Portugal acontece este tipo de coisa. Quando algo se centraliza, sobe e distancia-se do terreno. E o resultado disso é que criou-se essa proximidade às comunidades que estava a ser criada. A Carla falou dos planos de gestão das bacias hidrográficas que tiveram pouca participação, mas tiveram menos os segundos do que os primeiros, porque os primeiros ainda foram feitos com algum ânimo dessas administrações, e depois os segundos já não foram, não é? Já foram feitos pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, pelo Estado Central, e no fundo perdeu-se essa proximidade às comunidades, onde as mulheres desempenham um papel fundamental, e também podemos depois falar disso, não é? Com a César Regina irá falar nisso, mas socialmente é preciso vigilância saudável, que só se consegue através da proximidade. É o chamado o controle social saudável sobre a utilização da água, e só assim se consegue que as pessoas estejam interessadas nas suas águas, com envolvimento nos planos e com envolvimento no que se está a passar a montante e a jusante, porque a água corre sempre. Outra questão que também se prende com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a Meta 4, tem a ver com a escassez. A escassez é um problema gravíssimo em termos mundiais, mesmo muito grave, não sei se repararam, agora, inclusivamente com outras implicações. Pequim, neste momento, tem um problema de afundamento por excesso de extração da água do subsolo, quer dizer, há aqui outras implicações gravíssimas, e a escassez dos recursos subterrâneos, dos recursos hídricos subterrâneos, está a ser um problema gravíssimo. A questão da água articulada à alimentação, em termos mundiais, vai ser o grande problema, não é? O grande problema, com as alterações climáticas que o agravam. Mas em Portugal, nós também vamos ter alguns problemas do norte e na relação norte-sul. Os cenários apontam para ser o norte litoral que continua com água, e aí com muita pluviosidade, e o interior sul, centro e também algum norte com problemas graves de desertificação. E, portanto, não é só para as atividades, é também para a água de consumo, que vem de locais onde vai chover menos, e por isso vai escassear, e já escasseia em alguns lugares do Alentejo e em alguns lugares do Nordeste. Portanto, associada à escassez, também evidentemente está a pior qualidade do recurso. Quanto menos água, mais a poluição se faz sentir, e, portanto, aumenta esse problema. E pode vir a acontecer, no planeta, há áreas que estão a ser completamente despovoadas, justamente porque não têm água, não é? A água é vital, é o recurso mais vital que temos. E o desafio, e também podemos aqui vir a ter em Portugal, esta relação norte-sul, esta iniquidade do recurso e até a eventualidade de transvases. Pode ser algo que nós agora, que parece longínquo, mas que se pode vir a colocar num futuro não muito longínquo. E, por outro lado, a garantia da qualidade da água nas fontes de abastecimento, temos que começar já, portanto, a antecipação aqui é muito importante, começar já a perceber o que é que se passa nessas regiões onde a água irá escassear e a cautelar a sua qualidade nas albufeiras e aquíferos de abastecimento, os seus usos a montante, não é? Proteger os ecossistemas. Por exemplo, muitas vezes a floresta em Portugal, a qualidade da floresta é fundamental para a qualidade da água. E por isso é que é tão importante pensar as duas coisas articuladamente, a floresta, a biodiversidade, a paisagem, e nós sabemos como as áreas protegidas estão num estado de inanição absolutamente inaceitável, e elas foram criadas também para a proteção e para a qualidade da água. Outro desafio, já estou a falar muito? Um minuto? Outro desafio para Portugal. Bem, não vou falar das águas termais e minerais, porque isso seria interessante, só deixo três reflexões para depois podermos desenvolver, se quisermos. 3 eixos cruciais para este problema à escala mundial e nacional. Novas formas de governança que nós temos que ter para este problema,
para o problema da água, com muito mais e muito melhor informação, com estratégias continuadas de comunicação, com o estímulo a uma cultura de participação. E agora estou aqui a falar em todos os países, em todos os lugares, não é? E aqui, com certeza, a doutora Regina vai falar disso, mas de facto as mulheres lidam com este recurso como ninguém, não é? Quando nós pensamos nesses países, elas é que cozinham, elas é que recolhem, vão buscar água nos sítios onde infelizmente, muitos sítios infelizmente não têm abastecimento, não é? E com elas que têm que lidar com essa má condição da água. Portanto, a primeira coisa é formas de governança diferentes, onde é preciso uma nova cultura decisional e de relação com a água. A segunda coisa, a questão da identidade das águas, portanto, as populações, a ligação às populações, os rios como entidades articuladas, pensar isto de uma forma articulada, não é? A água é muito interessante porque ela é uma espécie são linhas de união entre as pessoas. Também podem ser de desunião, mas são elas que fazem os links, não é, entre as várias povoações. E a terceira coisa tem a ver com os valores da água para a sustentabilidade, valores ambientais, não é? Uma água de má qualidade contamina a nossa qualidade de vida e contamina até a experiência de uma paisagem, não é? Os valores comunitários, recuperar os rios como estrutura de vida pública local, como eu dizia há pouco, como link até intergeracional, por causa desta memória, no nosso caso rural e forte ainda, e os valores económicos, que é preciso assumir integralmente todas as variáveis do benefício da economia da água. Quanto é que custa a degradação de um recurso? Quanto é que custa a sua recuperação? Nunca é falado, nunca isso é feito, e eu acho que essa é uma matéria que nos devia, já que estamos tão interessados em fazer contas, façamos contas para este recurso tão importante que é a água, e estou cheia de sede quando começo a falar de água. Muito obrigada. Bom, eu associo-me às felicitações que foram feitas aos resistentes, mas não sem chamar a atenção que são mais corajosas do que corajosos. Bom, se calhar é verdade mesmo que esta questão da água tem uma especial relevância para as mulheres de vários pontos de vista, este também, enfim, e é o estereótipo dos homens e o futebol, mas tudo bem. Eu gostava só de dizer que eu não vou aqui substituir a Catarina de Albuquerque, porque a Catarina de Albuquerque é uma reconhecida especialista destas matérias, muito considerada a nível internacional, não só porque foi a primeira relatora para as questões da água e do saneamento das Nações Unidas, mas porque é também agora diretora executiva da chamada, penso que é o nome Water and Sanitation for All, e portanto vou limitar-me a dizer umas palavras muito breves sobre esta brochura que creio que foi distribuída a toda a gente e que se chama O Acesso à Água e Implicações Éticas de um Direito Fundamental. E que é uma brochura, primeira publicação, enfim, desta linha que exprime uma preocupação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, de uma reflexão sobre os grandes problemas do mundo atual e as suas implicações éticas. E a transmissão dessa reflexão em termos simples e acessíveis e de divulgação. Portanto, é esse o objetivo desta brochura. Já foi dito que a água é um dos grandes problemas do nosso tempo, foi, enfim, progressivamente identificado a nível global também em Portugal, e a crise económica ter-lhe-á eventualmente dado uma maior visibilidade. Ora, este pequeno texto traça alguns grandes traços, enfim, desculpem o pleonasmo, da situação a nível mundial, com dados de uma situação que é dramática, como já foi dito, em muitas regiões e com contornos diferentes, de seca nos lados, de inundações noutros, conjugado com problemas demográficos, com problemas de movimentação de populações, por aí adiante.
Ora, esta questão foi progressivamente abordada nas grandes instâncias internacionais, nas Nações Unidas, nas suas agências, na Unesco, na Organização Mundial de Saúde, na Unicef, no PNUD, nas respectivas esferas, digamos, de preocupação, se fosse a saúde, fosse a educação ou as questões do desenvolvimento ou da situação das crianças. Eu vou apenas referir, portanto, há muitos documentos a nível internacional de reflexão e de orientação sobre esta matéria, eu vou apenas referir um que é relativamente recente e que é referido nesta brochura, vários são referidos, mas, enfim, este data de setembro de 2015 e é uma resolução do Parlamento Europeu que é extensa, é documentada e que considera, e cita apenas uma frase que vem na página 12 da brochura e que diz que a Europa é particularmente sensível às alterações climáticas e que a água é um dos primeiros setores a ser afetado. E, por outro lado, diz ainda que, devido aos efeitos combinados da atividade humana e das alterações climáticas, toda a região mediterrânica da União e algumas regiões da Europa Central estão atualmente classificadas como as regiões deficitárias em água e semidesérticas. E depois esta recomendação, resolução do Conselho da União Europeia, do Parlamento Europeu, peço desculpa, aponta as dimensões fundamentais do direito à água, a sua disponibilidade, a acessibilidade de preços, a acessibilidade física, qualidade, segurança, etc., e elabora, enfim, sobre as consequências da falta de acesso à água e ao saneamento para a realização dos direitos humanos. Porque, como já foi dito, o acesso à água é hoje considerado um direito humano, mas é também uma questão de dignidade, uma condição, aliás, um requisito para a dignidade humana e um requisito para o acesso a outros direitos, designadamente o direito a uma vida saudável. E hoje a consciência disto é uma consciência a nível global, é uma consciência clara, e já foi aqui referidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram adotados no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, definida pelas Nações Unidas em setembro do ano passado, 2015, como grande quadro de referência a nível global para o futuro e para a sustentabilidade, e a questão da água, como foi dito também, aparece aqui integrada nessa perspectiva, nessa ótica global que tem a ver com o futuro, salvaguarda do futuro e que tem a ver, portanto, com um desenvolvimento sustentável. Aliás, num dos parágrafos deste documento, autoclassifica-se o documento como uma carta para as pessoas e para o planeta, o que nos dá, de facto, a ideia de que é de pessoas que se fala, de futuro das pessoas que se fala, mas é também de futuro do planeta, e é nesta ótica que a questão da água é enquadrada. Foi referido o que é o Objetivo 6, e foi dito o respectivo título, mas eu gostaria de apontar algumas linhas que são contidas neste Objetivo 6, embora a questão da água passe por muitos outros, como aliás, a Luísa Schmidt referiu. Ora, neste Objetivo 6, refere-se como essencial, e eu cito só 2 ou 3 frases: melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, aumentar a eficiência no seu uso, implementar uma gestão integrada de recursos hídricos a todos os níveis, proteger e restaurar os ecossistemas relativos à água, promover a participação das comunidades locais, a cooperação internacional, o apoio aos países em desenvolvimento, e depois recomenda a tal atenção especial às necessidades das mulheres e das raparigas, porque, como já foi dito, são elas particularmente afetadas nos países em desenvolvimento, porque é elas que compete andar, às vezes, quilómetros e quilómetros para recolher a água necessária para o uso doméstico. E recomenda ainda este Objetivo 6, que se olhe para as necessidades de todos os que se encontrem em situações de maior vulnerabilidade. Por todos estes aspectos, é evidentemente uma questão que tem fortíssimas implicações éticas, porque o acesso à água é um bem essencial à vida, e não apenas das nossas gerações, mas também das gerações futuras. No presente, porque tem que haver, de facto, um acesso justo e equitativo para todos. E no futuro, porque nós temos que garantir que a gestão do presente não vai comprometer
ou o desrespeito pelo bem que é a água não vai comprometer a vida dos que hão de vir. Portanto, implicações éticas têm consequências políticas ao nível da gestão da comunidade, seja ela a comunidade local, ou a comunidade nacional, ou a comunidade a nível global e internacional. E uma das implicações políticas foi referida pela Luísa Schmidt, e que é extremamente importante, que é a antecipação dos problemas. Isto é importante para todas as políticas, em todas as áreas. E é responsabilidade dos poderes públicos e dos poderes políticos antecipar os problemas para lhes poder dar resposta antes que eles fujam ao controle. Eu não vou alongar mais, apenas apontaria para as conclusões deste pequeno texto, porque elas condensam, parece-me, os aspectos essenciais e estão nas páginas 21 e 22. São 4 pontos que são aqui abordados. O primeiro, que aponta para os princípios, o princípio do valor intrínseco da água, a urgência da sua proteção, numa perspectiva de solidariedade, de interdependência, que envolve as pessoas e a natureza em 2 dimensões que se intersetam, a dimensão do espaço, porque isto engloba todas as pessoas, em todos os países, em todas as regiões, mas não apenas as pessoas, também os habitats e os ecossistemas, a natureza em geral, e também uma dimensão de tempo, porque se considera não apenas o tempo das gerações atuais, mas das gerações vindouras e a sustentabilidade da vida na Terra e no próprio planeta. Este é o primeiro ponto, foi referido, aliás, e, portanto, isto é uma súmula. O segundo ponto destas conclusões é o que aponta para a responsabilidade do Estado. Responsabilidade dos Estados de proteger este bem e de promover este direito numa ótica global de justiça e de ética ambiental. Em termos de boa governação, já aqui foi referido, enfim, uma governança diferente, boa governação que é mais do que uma mera gestão, que quer a defesa e a sustentabilidade e a consciência da partilha da água como um bem comum de toda a humanidade. Um terceiro ponto, que é um requisito para as políticas públicas, que é a gestão responsável dos recursos hídricos e a introdução de mecanismos de garantia que apoiem os indivíduos e os grupos que sejam mais vulneráveis, e ainda a responsabilidade dos Estados promover a literacia de toda a sociedade para esta questão e sensibilizar toda a população para uma utilização mais eficiente e mais sustentável da água. E uma quarta recomendação, enfim, seja o que for, uma quarta consideração final, refere-se ao que também já foi aqui referido, à participação dos cidadãos e das cidadãs, e aqui, de facto, o papel das mulheres é essencial, não apenas porque elas detêm a maior parte das responsabilidades a nível doméstico e familiar. Ainda esta semana, creio que foi esta semana, que foi divulgado um estudo sobre os usos do tempo, em que, infelizmente, o nosso país está relativamente atrasado nessa partilha e relativamente a outros países. Mas, pronto, a situação é esta e, portanto, as mulheres têm um papel fundamental nessa tomada de consciência para a adoção de padrões de consumo que sejam compatíveis, por um lado, com uma atitude de respeito pela natureza, portanto, sensibilização para isso, mas não só, também sensibilização para uma atitude de vigilância relativamente a todas as decisões públicas que, de algum modo, possam afetar o uso sustentável dos recursos hídricos e o meio ambiente, a natureza, o planeta. Portanto, deixo-vos estas considerações finais e fico-me por aqui. Muito obrigada. Abrimos agora o espaço para... agora é a vossa vez. Perguntas? Faz favor. Sabendo nós, e está aqui escondido, só 0,1% da água que está disponível e que a água salgada é 97%, e já que não se pode utilizar
a água das calotes, devido ao custo aos problemas ambientais que isso traz, qual será o custo, quer dizer, deve ser esse, para que não se utilize, não se faça a dessalinização da água do mar para usar não na alimentação, isso é impossível, não é? Mas para lavagens de espaços urbanos e outros similares. Depois, para o Smith, não sei se quer que faça já ou outra. Agradeço. Se calhar podemos tomar várias perguntas e depois responderem. Para já é só esta. Bom, então, Carla, por favor. A dessalinização tem custos energéticos muito elevados. Ouve-se? Não? Tá? Ups. A dessalinização tem custos energéticos muito elevados. Por isso, neste momento, ela é realizada apenas em países que não têm alternativa. Vamos falar, algumas zonas dos Estados Unidos, Namíbia, agora já começa a haver tecnologias que diminuem esses custos, mas continua a ser muito elevada. No nosso país, nós temos outras alternativas, e nomeadamente, como eu referi, a reutilização de águas residuais, e quando eu falei as águas cinzentas, estamos a falar de águas de lavagens. Se eu disser, nós consumimos, eu falei daquele número, 150 litros de água por dia, 80% dessa água que é consumida é rejeitada. 20% em sanitas, tipo, são chamadas águas negras, portanto, têm mesmo que ser encaminhadas para etar e tratadas em estações de tratamento de águas residuais. Mas as águas cinzentas, portanto, as águas de lavagens, podem ser tratadas até a nível local, com sistemas de reutilização, fazem um pré-tratamento, e depois essas sim podem ser usadas para esses usos menos nobres. E, portanto, estamos aí a falar de 60% da água que consumimos, que depois, em vez de ser rejeitada, é reutilizada. Por outro lado, temos as águas pluviais. Há bocado, a professora Luísa Smith estava a falar da ligação da água, e se nós pensarmos, para nós, que é sempre uma chatice, quando chove muito, isto fica tudo inundado, não é? Nós, urbanitas, está tudo inundado, não se consegue andar na rua, temos tido estes fenómenos agora das chamadas flash floods, portanto, as inundações muito rápidas nas cidades. Porquê? Por dois fenómenos. Primeiro, por três fenómenos. Primeiro, porque temos alteração de padrões meteorológicos e, portanto, temos precipitações muito intensas, muito concentradas no tempo. Portanto, muita água para escoar rapidamente. Temos cada vez mais, nas nossas cidades, solos impermeabilizados. Poucos espaços verdes, poucas zonas de retenção de água ou de infiltração e, portanto, a água, se não infiltra, escoa à superfície. Se há muita água, escorre mais velozmente. E, por outro lado, nós não temos, na maior parte, nem conheço no nosso país, aquilo que se chamam redes separativas. Ou seja, as águas pluviais são encaminhadas para os esgotos. Ou seja, em vez de serem encaminhadas para sítios onde pudessem ser infiltradas e retornar ao seu ciclo natural de águas subterrâneas, nós encaminhamos a água da chuva, que até requer um tratamento, para ser utilizado, um tratamento mínimo, requer tratamento, mas não é tão exigente como uma água de superfície, por exemplo, uma captação na Albufeira de Castelo de Bode, por exemplo. E, portanto, essas águas entram também nos sistemas de esgotos, que depois, quando há muita chuva, aquilo entra, enche, não é? Muito rapidamente, rebenta com a capacidade, e depois lá estão as tampas dos esgotos a saltar nas ruas. Portanto, nós, de facto, não deixamos de conceber o ciclo da água como sendo um ciclo. E eu, por exemplo, que venho da Engenharia do Ambiente da Universidade Nova, eu noto que a maior parte dos meus colegas tem muito esta visão de engenharia e esta visão de hidráulica. Pensam na água como sendo um tubo, uma tubagem para canalizar, para transportar dali para ali, com umas bombagens, etc. E, portanto, não se pensa no ciclo da água e não se pensa, de facto, em toda esta envolvente. Portanto, nós temos, mesmo com estes fenómenos e estas previsões de alterações climáticas, que são um bocadinho, confesso que assustadoras até para o nosso país, e para algumas zonas do nosso país, mas nós, de facto, deveríamos ter esta capacidade de adaptação. A professora Luísa Schmidt falou dos anos 60, 70, que mesmo na agricultura nós tínhamos uma relação mais próxima com a água. Nós usávamos cisternas para captar a água da chuva, deixámos de o fazer. E, portanto, obviamente, não estamos a dizer que vamos captar a água da chuva diretamente e usá-la diretamente, mas existem sistemas, existe tecnologia no país, existe a tecnologia nacional. E, portanto, há que encaminhar também, de facto, os fundos que existem, os investimentos
têm que ser feitos também para estas práticas, para reduzirmos o consumo de água, para reaproveitarmos ao máximo a água que utilizamos, de modo a proteger o recurso e, de facto, a consumir menos água potável, que ainda por cima tem muitos custos de tratamento. E nós, de facto, não somos um país rico, infelizmente. Mais perguntas? Boa tarde. E a questão agora destas suas respostas. Mais alto, por favor. Mais alto. Não me consegue ouvir. Tenho que reformular a pergunta que ia fazer. E é exatamente esta. Eu ouvi, por acaso, que no Porto há um trabalho feito relativamente à cidade do Porto, em que há exatamente a captação das águas fluviais, impedindo que fossem diretamente para os esgotos. E perguntar porque é que em Lisboa isso não está a acontecer. Pronto. A separação, está a falar da Sim, separação sim, sim. de... Não, A captação. não, captação mesmo de águas fluviais. Sim, foi feito Não conheço. uma dezena de anos, talvez. Sim. Não conheço. E eu ia lhe perguntar exatamente porque é que em Lisboa isso não acontece. Eu não conheço esse sistema que me está a referir. Por exemplo, sei que em Lisboa, na Baixa, existe uma rede para a reutilização de águas residuais, mas aquilo está assim um bocadinho escondido, por exemplo, mesmo a reutilização de águas residuais requer conhecimento por parte das populações, não vai alguém fazer ali um maduro qualquer, vai lá fazer uma ligação porque depois tem água mais barata, não é? Pronto, os portugueses são muito inventivos, inventam-se assim umas coisas. Portanto, também é preciso ter bastante cuidado. Neste momento, por exemplo, a maior parte das estações de tratamento de águas residuais já têm essa capacidade de fazer ligação aos municípios para a utilização de águas residuais. Mas muitas vezes estão preparadas para, mas depois as ligações não são feitas e, portanto, os municípios não usam. Sei que aqui em Lisboa se utiliza água residual tratada para lavagem de pavimentos, para lavagem de frotas. Que é uma coisa recente. É uma coisa muito recente. Durante muitos anos Era água potável, não é? era água potável para levar os carros até há bem Então, pouco os tempo. E pavimentos as das ruas. ruas, e as quer dizer, uma ruas, coisa e as ruas. É uma coisa recente. Água Está-se a mudar um caríssima. pouco esse paradigma. Agora, também é preciso isso chegar às casas das pessoas. A captação, como eu disse, não conheço o Não, sistema. mas agora há vários. Uma das coisas que está em cima da mesa nestes 26 municípios por onde andámos a fazer estes trabalhos, com os municípios, porque este é um trabalho feito com os municípios, a captação das águas pluviais. Há sempre uma coisa em cima da mesa que todos os municípios, estes pelo menos, sobretudo os que têm problemas, por exemplo, Braga não tem tanto, mas o Sul tem e o interior do Norte também, é exatamente isso, é fazer captação das águas pluviais, portanto, começar a fazer isso. E outra das coisas que está em cima da mesa é os telhados verdes, não é? Exatamente. Também, só que, como depois nós sabemos, através de outros estudos e até uma tese de doutoramento que agora foi feita, as pessoas têm um bocadinho de desconfiança em relação aos telhados verdes, não vai aquilo depois infiltrar-se em casa, não é? É preciso, há aqui mas os portugueses têm algum ceticismo relativamente a algumas tecnologias. Portanto, é preciso os bons exemplos e serem as câmaras a começar a fazer para depois a coisa se generalizar. Mas é uma das coisas constantemente falada, é o aproveitamento Pois, da era o que captação. eu ia dizer. Toda a gente sabe o que são telhados verdes? Não, telhados verdes no fundo, usar Não os é com telhados castanhas. para fazer, para plantar Sim, jardins lá em cima, não é? E isso Sim. chama-se telhados verdes. Não, mas isso é captação, Não, mas não. telhados Telhado verdes é mesmo um jardim. Jardim. uma cobertura no topo dos edifícios onde se tem vegetação. Vegetação. O que é que isso permite? Porque por exemplo, as nossas cidades, isto agora também falando aqui um bocadinho em gestão do território e urbanismo, as nossas cidades são um bocado infelizes, na realidade, porque têm muito poucos espaços verdes. Não há os famosos corredores verdes do professor Ribeiro Teles, não é? Agora a União Europeia já começa a falar nas infraestruturas verdes, portanto, aquela ideia de facto de ter corredores de ligação, porque os ecossistemas, o sistema hidrológico, mas também a biodiversidade, têm que ter essas ligações, mesmo nas cidades. E essas ligações, o permitir circular, quer seja a água, a biodiversidade, etc., permite reter água.
Portanto, se tivermos mais vegetação, temos mais retenção, quer em nível de infiltração no solo, mas quer a nível da própria retenção da vegetação e da própria evapotranspiração das plantas, depois também mantém ali, por exemplo, nós, se calhar todos nós sentimos um efeito que nós sentimos nas zonas urbanas, que é chamada ilha de calor. Quando nós chegamos estamos no campo, mas chegamos a uma cidade está sempre mais quente, 1 grauzito ou 2, precisamente por causa desse efeito. Sim, mas isso é captação de águas pluviais, portanto é aquela coisa básica, não é? Que era dos nossos avós e dos nossos pais. As cisternas, no Algarve, no Alentejo, não é? Exatamente, as aceteiras. Eu, por acaso, estive no fim de semana 18-19 num encontro Convívio da Zero, na Serra da Área Candeeiros, e tinham lá cisternas antigas. Portanto, zonas que tinham calcárias com muito pouca água e usavam as cisternas, não é? Os telhados verdes, basicamente, é vegetação no topo, nas coberturas, vegetação que permite reter também reter água. E também até fazer ali um efeito também de amenização do clima. Também são usados para hortas urbanas, podem ser usados para agora as hortas urbanas também são, aí já entrávamos noutra conversa, mas também tem a ver, obviamente, que também potenciam o ciclo urbano, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, mas também potenciam outras coisas, que é melhor ambiente na qualidade de vida das populações, alguma ajuda em termos de subsistência até para populações mais vulneráveis. Eu lembro-me de fazer um passeio com o professor Ribeiro Teles, há 20 anos, para aí, no Colégio Militar, tinham lá assim umas hortas, e que tinha assim um aspecto assim um bocado, passa a expressão, chunga. Não era nada estético. Ele dizia, isto não é nada estético, mas isto tem um serviço, em termos de retenção da água, de circulação da água, que é impagável. Isso no curto prazo é possível de implementar? Isso o quê? Espera aí, isso o quê? Está a falar de quê? Quê? Sim. Mas isso já está, por exemplo, já tem imensas cidades da Europa onde isso se generalizou. Já está generalizado. Em Portugal, neste momento, como vai haver subsídios, vai haver incentivos para isso, vai acontecer. Por isso é que todas as autarquias já falam nisso. Vai haver incentivos, neste momento há imensos incentivos para as ciclovias em todo o país, por isso vocês veem ciclovias em todas as cidades. Outros incentivos que vão existir é os telhados e as fachadas verdes, também utilizar as fachadas verdes. Agora, quem constrói, portanto vai haver incentivos das câmaras para a maior generalização desse tipo de telhados e mesmo as fachadas verdes. São hortas, já se vê isso muito, não é? Hortas verticais, já. Ou até o edifício todo revestido de revestido. Já agora, Bom, só queria acrescentar. Boa tarde à mesa e mais uma vez parabéns pela excelente iniciativa desta casa, que já nos habituou a estas questões polémicas, de certa forma polémicas. Eu sou professor e estou aqui fascinado com aquilo que acabam de discutir ou de nos apresentar. Estou fascinado com a questão da água, mas há uma coisa que acontece. A escola deve ser o motor da sociedade. E se a escola deverá ser o motor da sociedade, os currículos têm que mudar. Não podemos estar a abordar estas questões. Temos que estar, como alguém dizia, temos que antecipar todas estas situações. E isto, se calhar, passa por uma mexida, por uma alteração dos currículos e do que é que se pode fazer a nível de escola. Porque, assim, a minha escola, felizmente, tenho uma escola fantástica, que foi intervencionada há pouco tempo, mas o sistema de rega é a água pública. Não temos as tais ditas coberturas verdes, temos pedra. Fica giro, mas falta lá. É uma escola não pode ter este tipo de situações. Tem que dar o exemplo aos alunos, não pode ter a água das garrafas, não pode ser a água, como estava há pouco a dizer, a água garrafada, tem que ser a água da torneira, tem que ser essa aguinha, que eles têm que aprender. Nós esforçamos por explicar isso, mas nem todos os professores estão sensibilizados para essas questões. Passa muito também pelas autarquias, mas passa muito pelos projetos que se desenvolvem nas escolas, pelas ajudas que podem dar às escolas, e por esta sensibilização tem que vir das bases, ou seja, tem que vir dos miúdos, logo pequeninos. E é uma questão ainda há pouco que achei piada.
estávamos a falar dos rios e das praias, que eles são mais preocupados com o mar. Eles vão à praia. É a realidade deles. A realidade do rio é um bocadinho mais distante. Nós vivemos numa excelente zona entre dois estuários, o estuário do Tejo e o estuário do Sado, e é uma preocupação constante, e numa zona que tem um aquífero fantástico, que é a região de Palmela, e a nossa preocupação é sempre valorizar estas questões. Mas temos um problema ambiental, que é a Vala da Salgueirinha, uma zona contaminada pela pecuária, mas que os tais guarda-rios, ou as tais pessoas que deviam fazer esta vigilância, não existem, é óbvio. A partir das 6 da tarde ou das 7 da tarde, as pessoas fazem o que querem. Portanto, esta sensibilização, os alunos serem, as pessoas, a população ser vigilante, é fundamental. Muitos parabéns, e estou muito satisfeito que vamos para a frente e vamos contribuir para que isto lute realmente de alguma forma e que haja uma ação mais empenhada nas escolas. Obrigado. Queres que eu possa? Não, eu acho muito interessante isso que levantou e lhe dar uma dica que pode ser interessante. Há um projeto de uma, não sei se é de uma ONG, que é o Projeto Rios. Que é muito interessante porque vai às escolas, quer dizer, as escolas são cruciais. Aliás, estamos aqui numa casa que tem ajudado muitas escolas desse ponto de vista e que foi fundamental para levar às escolas estes assuntos e trazer também as escolas para estes temas, não é? Aqui o Ciência Viva. Porque a escola, eu estou de acordo consigo, é de facto um motor da sociedade. É preciso começar logo, não é? Logo quando se é muito novo. Ainda ontem discutia no Porto como é que vai ser em Portugal 2030. E uma das questões que se levantou é que Portugal 2030 são as pessoas, quem vai decidir são as pessoas que neste momento têm entre 7 e 17 anos. Portanto, sem investir muito seriamente nelas, não vamos conseguir ter um Portugal melhor, não é? Portanto, todos os esforços deviam ser vocacionados agora para esse setor. Aqui o Ciência Viva faz imensas coisas para eles, com muita visão, e deveria haver mais. Portanto, as escolas deviam, como disse, ser uma espécie de laboratórios de sustentabilidade, exemplares de vários pontos de vista, desde da água, mas de outros também, e estes temas, mas também ligar-se mais à comunidade onde está inserido. E estes projetos rios, que são no fundo feitos por organizações não governamentais, ajudam a isso. Qual é a ideia do projeto? É as pessoas, não sei se passam um rio perto da sua escola, senão adotam troços de rios, as crianças, as pessoas, as famílias, e depois controlam, depois há todo um... Portanto, aquilo é bem feito, é um projeto muito bem feito, que funciona em vários sítios do país, e adotam esses troços e depois tomam conta, do fundo é um guarda-rios cívico, é um guarda-rios, e são as crianças, são troços, as crianças, os pais, os professores... Estamos a falar tipo troços 500 metros. É muito interessante essa ideia, e são exemplos exemplares que podem de facto fazer toda a diferença. Mas eu julgo que cada vez mais é preciso ajudar as escolas também a vir para fora delas próprias, não é? E ir ter com elas em rede, como faz o Ciência Viva e como podem fazer outros projetos, outras fundações, etc. Porque é nesse grupo que nós temos que investir já, para serem, de facto, para decidirem melhor futuramente. Temos melhores decisores. Se eu puder, eu sei que eu estou aqui na qualidade de moderadora, mas se eu puder dizer mais chega. Qual é a sua escola? Pinhal Novo. A Pinhal Novo tem sempre imensos projetos. Se eu pudesse aqui uma chega aí, é importante, não há nenhum organismo central que possa substituir a vossa própria ação e ligação à comunidade, com as câmaras, com apoios locais, empresas, são tudo coisas que têm que trabalhar. Nós aqui, em termos de Ciência Viva, por exemplo, ou outras entidades, o que poderíamos talvez fazer era criar mais formação de professores contemplando essa área, porque os currículos também são difíceis de mudar, os currículos só se mudam, até mudam em Portugal, mudam mais do que nos nossos colegas europeus. Agora, dentro do currículo, consegue lá meter muita coisa, os temas nas várias disciplinas. É depois também uma questão de organização dentro da escola, dos professores se articularem uns com os outros e verem os tópicos que estão incluídos nos currículos das várias disciplinas de uma forma mais transversal e mais articulada entre si.
E porque nada se substitui à escola e aos professores. Nada. Quer dizer, são os professores com a sua comunidade local à volta. Nós o que temos feito essencialmente durante um período que tínhamos acesso a fundos comunitários, fazíamos esses concursos e distribuíamos essa verba dessa forma, por concursos, mas a partir do momento em que essas verbas não estão disponíveis para essas finalidades, o nosso papel tem sido muito mais o de apoio e de criar networks. Houve networks que foram criados nesses concursos e há networks que nós continuamos a ajudar a criar, pondo escolas em contacto com instituições científicas. Também verificamos que as universidades mudaram muito a sua atitude relativamente às escolas e à comunidade. As universidades hoje estão muito mais abertas, estão interessadas também em captar alunos e estão muito mais abertas à sociedade. Portanto, nós já nem precisamos quase de fazer nada. As universidades... Não, mas o panorama mudou bastante. Portanto, o que eu queria dizer é que todas estas coisas, ao nível de ambiente, eu acho que se jogam muito no local e na relação das entidades locais umas com as outras. E pronto, e com isto não digo mais nada, que eu só estou aqui a moderar. Posso acrescentar uma coisa? Pronto. Lá está. Regina. Eu não sou especialista de questões técnicas relativas à água, portanto situo muito mais na questão dos direitos, da defesa dos direitos fundamentais, como perceberam. Apesar de tudo, gostava só de, a propósito deste envolvimento das várias instâncias a nível da comunidade, de acrescentar mais uma. Eu não duvido, tenho a certeza absoluta que a escola é o motor de muitas destas questões, em conjunto com as autarquias, com as universidades, com tudo o resto, mas quero definir ainda um outro parceiro que me parece extremamente importante, e que são os média também regionais e locais. Enfim, no trabalho noutras áreas que eu tenho desenvolvido, uma das valências, a certa altura, foi também o trabalho de sensibilização dos média regionais e dos média locais, e tem um poder imenso de divulgação ao nível das comunidades locais. Portanto, foi só para acrescentar mais esta vertente ao trabalho com todas as outras instâncias da comunidade. Aqui, só um momento, então aqui. Eu tenho um microfone. E há ali duas intervenções também. Sim, mas eu vou ser muito breve, espero eu. Isto é sempre perigoso dizer, vou ser muito breve. Muito boa noite, o meu nome é Lucília Nunes, pertenço ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e quis partilhar, e por isso pedi para falar, duas questões que me pareceram relevantes. E a primeira prende-se exatamente com a valorização. O problema da água, das questões da água e do uso da água, ou da análise ética relacionada com a água, precisa da sensibilização das pessoas para esta matéria, porque é tão trivial, é tão do nosso cotidiano, nós usamos tanto a água e de tal maneira que não apercebemos muitas vezes a importância e o valor que tem. Por isso, eu penso que a primeira questão é esta, é da sensibilização. E estava a ouvir a questão das escolas, claro que a educação é fundamental, e a educação em todos os ciclos e em todas as fileiras, tanto do pré, do jardim infantil, até às universidades sénior, porque as pessoas que estão mobilizadas para a discussão e para a formação têm, diria eu, mais disponibilidade interna para mudar alguma conduta. E a segunda questão é muito mais relativa a desafios que podem ser constituídos e que foram, por exemplo, para outras áreas como a pegada de energia. E estava-vos a ouvir e estava a pensar, quando se fez as pegadas, cada um de nós fazia os testes, estavam disponíveis nas câmaras, e ficava a saber que também era a sua pegada de consumo de energia. A ideia de fazer uma coisa do estilo para a água, porque é que não era interessante fazer? Quanto é que é a minha pegada de água? Já, pronto. Já, pegada hídrica. Mas divulgar, muito obrigada, mas divulgar o uso. E é um bocadinho a questão do existe de acesso restrito ou existe, e por exemplo eu lembro-me de ter preenchido a pegada de energia no site da Câmara, não foi num site específico. E a questão é da banalização da pegada da água, do consumo da água. Terceiro ponto e último. Pareceria estranho quando se começou o assunto a analisar do ponto de vista ético, por causa da questão cruzada, que é mais jurídica, do direito de acesso à água. Mas efetivamente pensar a água como um direito humano,
prende-se com a sobrevivência da vida humana na Terra. Portanto, esta consciência de que afeta as gerações futuras, e não posso deixar para amanhã, não posso deixar para os meus filhos tomarem conta. Tenho que tomar hoje conta e já devia ter tomado conta ontem. Portanto, como é que eu posso reparar, além de antecipar, alguns danos que já foram feitos? De qualquer maneira, pedi para falar para vos agradecer, porque penso que é muito relevante as vozes que se levantam a favor do uso e do correto e ético, em termos de uso da ética no uso da água. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Por vezes surpreende-me o preconceito que há contra as barragens. É verdade que as barragens têm inconvenientes. Não há nada na vida que seja perfeito, que não tenha vantagens e inconvenientes. Mas temos que ver também as suas vantagens. Toda a gente conhece a Suíça como um país rico. Fala-se na riqueza industrial, na riqueza financeira, mas poucas vezes se fala numa outra riqueza da Suíça. É que a Suíça, com os seus lagos, corresponde a uma grande reserva de água potável, de água doce, perdão, da Europa Central. Ora, muito bem, as barragens têm os seus inconvenientes, mas representam micro reservas de água doce a utilizar em caso de necessidade. E qual era a pergunta? Desculpe. A pergunta? Quer saber a opinião do painel. Obrigada. Se calhar tomávamos já quantas perguntas, porque já estamos a aproximar a sua que já estava pedida. Quantas mais pessoas querem intervir? Eu iria dar prioridade às pessoas que ainda não falaram. Peço desculpa e fica-me para o fim, para ver se temos aqui. E outra intervenção lá em cima. Aqui. E essa senhora. Está bem. Então vamos dar a hora. Eu aqui. Faz favor. Eu queria, por um lado, pedir, se houver tempo, se for possível, que falasse, eu não sei o nome da doutora do meio. Luísa Schmidt. Luísa Schmidt. Se podia falar um bocadinho sobre água mineral e águas termais. E depois queria também dizer que acho que é muito importante, de facto, a pegada de cada um, aquilo, nós não damos valor à água e gastamos água demais, etc. Mas onde se gasta realmente muita água, até pelo que aqui se disse, é na agricultura e na pecuária. Portanto, será que a nossa alimentação, o tipo de vida que temos, também não tem que mudar? Mais outra pergunta? Mais... São duas perguntas, essencialmente. Uma delas... Uma. Não consegue ser uma. São duas coisas diferentes. Pronto. Sim. Uma delas é... pronto, eu moro na Pontinha e já há aproximadamente 30 anos construíram um prédio que está de cima... A Pontinha tem várias linhas... como é que se diz? Aquíferos, pronto. Acontece que construíram prédios em zonas muito ricas em água subterrânea e bastante superficial. Acontece que um dos prédios, conheço eu, porque houve-se um motor a trabalhar, está constantemente a tirar água para o esgoto. E quando há uns 20 e tal anos, houve umas inundações muito grandes aqui na zona sul e ficámos sem água em Lisboa, nós íamos buscar ali água para utilizar nas lavagens, para aquilo que era necessário, menos para beber. Porque analisaram exatamente esse cano para a rua, para podermos ir lá buscar água. Ora, na Pontinha não é só este prédio que existe assim, existem vários. Eu pergunto se estão com a ideia de fazer, ou se há feito, um mapeamento, como é que se diz? Um levantamento exatamente de fontes de água que seria possível utilizar, por exemplo, para os autocolismos, para
pronto, para outros usos que não propriamente água potável e que estão a ser desperdiçados já nesta altura, já há muitos anos. Pronto, para além das recolhas de água dos telhados, etc, etc. A outra pergunta, pronto... Ficamos aqui. Então, para já, se calhar, eu pediria que respondessem muito brevemente. As águas minerais não é o tema aqui hoje, mas não sei se a Luísa quer dizer qualquer coisa assim muito breve. O outro tema era as barragens, que sabemos que é sempre... As barragens também é um tema que daria para outro debate destes, porque as barragens têm esse aspecto de reserva de água e têm os outros aspectos, e é um tema também muito grande. E o outro tema era, peço desculpa... Sim, com a questão da alimentação. A alimentação, sim. Sim. Bom, e também então, a agricultura também era outro debate, porque temos, e a pecuária, porque temos a rega gota a gota, que também gasta muito menos água. Pronto, se calhar eu pediria que brevemente falassem sobre isto. Em relação às águas termais e minerais, são muito importantes e não estão devidamente valorizadas em Portugal, porque são importantes de vários pontos de vista, inclusivamente do ponto de vista económico. Nós podíamos ter um cluster de turismo de saúde muito mais avançado e muito mais desenvolvido do que temos, porque temos aqui um potencial enorme. Há uma base de dados que nós temos lá no Instituto, um levantamento que foi feito sobre todas as águas termais que existem por aqui, só que agora era preciso, em vez de recuperarem e fazerem só spas com casinos, fazer um verdadeiro cluster do bem-estar de saúde, que era um turismo de exportação. E aqui fica uma ideia, é uma ideia que não tem a ver, mas realmente acautelar este recurso é fundamental até para uma economia diferente de futuro que nós precisamos. A sua outra pergunta acho muito importante, porque é evidente que a questão central vai ser a relação alimentação, água e energia, mas a questão alimentar, portanto, quando nós pensamos na produção de gado, por exemplo, e do consumo enorme que isso implica de água, não é? De pastos e de água, temos que pensar que não vai haver recursos para tanta água, não vai haver nem terra nem água para terra arável e água para tanta pressão como é neste momento a dieta alimentar que implica carne, porque houve a grande expansão para a China e para a Índia e para essas culturas que não estavam tão habituadas a comer carne como agora estão. E, portanto, se criou uma enorme pressão e provavelmente vamos ter que mudar ou ser obrigados a isso, era melhor mudarmos voluntariamente. Mas, efetivamente, esse vai ser um grande problema. É evidente que a tecnologia, como a Ana dizia, ajuda muito, o gota a gota, mas não chega, não é? Não chega e vai ter que haver aqui é um debate muito interessante, esse da relação agricultura e água. Sobre as barragens, claro que elas são muito importantes como reservas de água e também podemos falar das barragens há não sei quantos anos, destas agora, das mais e menos bem situadas em termos de reserva de água. Claro que isso é um fator muito importante, a questão da reserva de água, mas como a Ana dizia, o debate vai muito para além disso e uma coisa é pensá-la e ser importantes, não é? É importante haver reservas de água em todos os países. E uma coisa curiosa, nos dias estava num debate quando diziam que uma barragem em Cabo Verde tinha melhorado muito a vida das mulheres porque deixaram de ter que ir buscar a água. Portanto, até deste ponto de vista é importante. Agora, outra coisa deve Portugal fazer um plano de mais 10 barragens em Portugal e aí é muito discutível e a maneira como se escolhe os lugares e tudo isso. Mas não é o plano de barragens que vamos discutir. É a ideia da barragem como reserva de água que me parece importante. Só mais outra coisa que eu queria dizer, porque isso eu sei, por causa deste trabalho que nós estamos a fazer com Lisboa, da adaptação às alterações climáticas, está a fazer-se um mapeamento das caves inundáveis, por várias razões, sobretudo por a questão das cheias. Isto leva a outro problema, é que em Lisboa, e em todo o país, mas em Lisboa, construiu-se em leitos de cheia de uma maneira inaceitável. Portanto, isso que acontece na Pontinha, acontece em Alcântara, onde já tem extração, tem comportas debaixo, naqueles prédios que há ali ao pé aqueles prédios chiques que há ali em Alcântara, aqueles novos, já têm comportas, porque já perderam os carros 2 vezes, e depois tem extração. Portanto, este é um problema que a Câmara está a fazer, este mapeamento, por causa das inundações,
E porque, não sei se pode ser para a utilização da água, é uma ideia para a reutilização da água, mas de facto esta construção em Leite de Cheias foi extremamente, foi um desastre, foi desastrosa em termos de ordenamento do território, não é? Mas é uma ideia. Vou-lhes dizer para elas considerarem a possibilidade de aproveitamento da água. Era uma zona agrícola. Claro, eram ribeiras e zona agrícola, eram zonas permeáveis. Em Algés, sim, zona agrícola. Se calhar terminávamos, temos aqui mais 3 perguntas. Era a sua, aquela senhora lá em cima e esta senhora primeiro até esta senhora aqui. A pegada hídrica existe. Primeiro esta senhora aqui. Depois já digo qualquer coisa. Ora bem, eu já tinha intenção de falar nisto, mas a doutora Maria Regina tirou-me um bocadinho as palavras da boca, que é a utilização dos mídia A utilização, desculpe, dos mídia mais alto. Dos na mídia. televisão, Sim, principalmente na televisão. A doutora focou-se mais nos mídias regionais. Eu vou-me focar mais no serviço público da televisão. Porquê é que não são feitos mais programas de divulgação de como é que as pessoas dentro em casa podem poupar água? Como é que ensinar as pessoas a fechar a torneira enquanto lavam os dentes? Coisas tão básicas quanto isto pode ser perfeitamente passado até em telenovelas. Como, aliás, os brasileiros fazem. Passam muita informação de saúde em telenovelas. Aqui as nossas telenovelas é só a chicana Pronto, era só isto. Venha. Outra senhora lá em cima, por favor. Sim, boa tarde. Dar só também uma opinião e o meu ponto de vista também sobre estas questões que eu comecei há um tempo também em termos de educação ambiental nas escolas, na zona da linha de Sintra, com programas à descoberta das linhas de água. Foi um dos programas que antecedeu depois os projetos Rios, que é muito interessante e que tem levado à adoção de troços por parte das escolas. E uma das nossas ideias era precisamente fazer com que as escolas de níveis diferentes de ensino interagissem entre si e, portanto, depois de uma sessão teórica que nós fazíamos na escola, eles tinham que fazer uma ação prática na sua comunidade e envolver alunos mais novos, portanto, dos outros níveis de ensino. E isso permitia haver alguma interação entre várias escolas, permitia-os sair um pouco daquele ambiente de sala de aula habitual e pôr, no fundo, torná-los observadores e eles próprios um pouco guarda-rios também, e aprender a identificar as espécies de árvores, etc., também da galeria ripícola, que são importantíssimos para manter o equilíbrio, e os corredores verdes naturais que já existem nas cidades e, portanto, em todas as áreas metropolitanas. Foi lamentável nós vermos também assistir à urbanização crescente ali, toda aquela zona. Estou-me a lembrar, por exemplo, a zona da Amadora, onde fizeram o Dolce Vita, um grande centro comercial, precisamente em cima de uma zona úmida. Uma zona úmida que até tinha bastantes aves e era uma zona importante em termos de proteção da avifauna e não sei o quê. Portanto, as urbanizações foram crescendo sempre desta forma, apesar de depois eles terem arquitetos altamente requintados e de grande renome a fazer projetos altamente sustentáveis e com grandes prémios de arquitetura. Mas, enfim, não deixa de ser uma localização contestável, até porque tem que ter as tais bombas a tirar água lá das garagens e não sei o quê, da parte mais baixa do pavimento. Depois temos assistido aqui também ao desperdício. Por exemplo, em Lisboa, antes de Castelo Bode, tínhamos o Aqueduto das Águas Livres, que vinha ali da zona de Canessas, toda esta zona de Sintra. Há um plano regional de ordenamento do território que prevê que, por exemplo, aquela zona de Canessas era uma zona importante de conservação da natureza, precisamente por ser também importante em termos de retenção de água. E muita da água que abastecia a cidade de Lisboa, os chafarizes que aqui tínhamos, vinham ali pelos aquedutos das Águas Livres. Agora toda essa água está a ser desperdiçada, vai tudo diretamente ali para o buraco, alguns para meio do percurso. Nem sequer para a rega é aproveitado e podia ser. Há muitos jardins históricos que estariam ao alcance dessas águas e, no entanto, estão a ser desperdiçados. Eles, por exemplo, o jardim histórico Jardim Botânico, não é? Da Escola Politécnica, tiveram que voltar a usar a cisterna antiga que tinham, porque aquilo realmente no início foi bem pensado. Simplesmente com este capitalismo e os clientes da EPAL, não é? Aquilo foi esquecido, a cisterna estava completamente abandonada. Eles pagavam ali à EPAL uns milhões, não sei quanto por ano, mas era bastante. Era um consumidor altamente privilegiado da EPAL, portanto, eles tiveram que ter aqueles programas de adoção das árvores para as pessoas contribuírem para a rega.
Portanto, só adotava uma árvore, pagava X e aquilo contribuía para pagar a conta da água. Até que realmente voltaram a pensar na cisterna. E finalmente tem aquilo um pouco melhor, porque voltaram a pensar como aquilo tinha sido pensado inicialmente e recuperar as cisternas antigas, que realmente é um desperdício estarem completamente esquecidas. Portanto, a rega é realmente um dos principais fatores de consumo de água e muitas destas águas pluviais deviam estar a ser captadas e armazenadas de alguma forma. Claro que nesses sítios onde já há cisternas, melhor ainda, mas os novos projetos, muitos deles não pensam nisso. Além dos telhados verdes, podiam ter também outras formas de captar a água dos telhados e armazená-la, nem que seja diretamente para os autocolismos. Agora, há esta ameaça do fracking. O fracking e estes projetos de exploração de petróleo na costa e no Alentejo e não sei o quê, é uma grande ameaça às águas subterrâneas. Eu não sei como é que vão descansar esta bota, mas é realmente um problema. Isto tem que ser toda a população a opor-se a isto, porque senão o país vai ficar completamente à mercê de todos, andar para trás e andar para a frente. E depois nem água sequer subterrânea. Vamos ter que realmente fazer desalinização. Há sistemas mais ecológicos que não consomem tanta energia, mas não estão muito estudados. Em Portugal também temos centrais de desalinização em algumas ilhas, em Porto Santo, salvo erro, em Porto Santo, na Madeira. Existe. Mas temos que pensar em outros sistemas também, eventualmente mais ecológicos, com energia solar, etc. Qual é a sua escola? Peço desculpa, falou que tinha não, eu fui voluntária de uma ONG e nós íamos às escolas e contactávamos os professores. Sim, sim. Portanto, andámos por várias escolas. Pronto, falou aí várias coisas que eram só por si também outro debate, como o fracking, sim, não é? Mas não temos aqui nenhum geólogo, aliás, que há um consumo também, acho que não é só o problema da poluição, é o consumo de água, o consumo real de água. Mas teremos que aguardar por outro tema, seria outro tema para debate aqui. Falou nos mídias, não sei se querem comentar e comentar também estas duas últimas. Eu não sei se há mais alguma pergunta. Está ali outra. Mas muito breve, por favor, que nós vamos ter que terminar. Falamos aqui na sensibilização das escolas e do conhecimento e acho que a Associação Viva também faz várias ações com crianças e jovens e falarmos aqui das questões da pegada ecológica, porque não fazer coisas elementares? Há aqueles sítios onde as pessoas inserem os seus dados muito básicos, por vezes a sua idade, onde residem, alguns elementos básicos de consumo e onde poderão ver e começar a sensibilizar as pessoas para estas questões de sustentabilidade, não só relacionadas com a água, mas uma série de padrões de consumo que têm a ver realmente com o estilo de vida, que são coisas que temos que começar a alterar e que talvez, através de coisas básicas e com estas ações com as crianças e jovens, poderão começar a criar algum tipo de consciência também nesse sentido. Obrigada. Eu peço desculpa, pois era só isso, era só sobre a água virtual e a pegada hídrica. Dizer que Portugal está no 6º lugar do ranking, pelas piores razões, entre 140 países analisados. Muita da água é perdida, muita da água está escondida nos nossos objetos de uso pessoal, portanto isto acaba também por ser uma forma sobre como as nossas sociedades vivem e consomem produtos e serviços. Tanto é que realmente esta semana na China o próprio governo aconselhou comam carne só 2 vezes por semana, porque criar uma vaca e cortar o bife realmente é um acréscimo na produção e na extração de água que nós não conseguimos. Em termos de stress hídrico já não conseguimos suportar e se calhar isto já seria uma questão de consciência a nível global. Era só. Obrigada. Portanto, vamos estas duas perguntas e depois... É só esse senhor, faz favor. Muito boa noite. Eu vou ser muito rápido. Em conversa sobre esta questão da utilização da água na agricultura, em conversa com uns amigos há uns tempos atrás, alguém me referiu que a proporção... Fala um bocadinho mais alto, por favor, sim, que não ouvimos bem. Que a proporção de utilização, para se obter 1 kg de cereais, seriam necessários 100 litros de água, para se obter 1 kg de carne, seriam necessários 1000 litros de água. Gostaria de confirmar se realmente essa proporção é realista, se não é. Muito obrigado. Posso responder? Posso. A pegada hídrica, pronto, aliás, como aquela senhora muito bem referiu, pronto, já tem sido calculada. Aliás, existe um site que é o waterfootprint.org,
onde se consegue fazer esses cálculos. Pode dizer mais? Waterfootprint.org, se não estou em erro. Se não estou em erro, waterfootprint, pegada hídrica ou pegada da água. Podemos pôr depois na página. Em termos gerais, de um modo geral, eu tinha ali de facto tinha ali um slide que tinha alguns exemplos de pegada hídrica, pegada dos bens de consumo. Posso-vos dizer, aqueles que eu sei de cor, uma folha A4 de papel são 10 litros de água. Multipliquei isso pelas resmas, não é? Ou uma... Diga? A sério, estou a falar a sério. Gonçalo, pôr isso nas impressoras todas do Ciência Viva. Se não se importam, eu mostro ali o slide muito rapidamente, porque acho que eu passei a correr, se eu o encontrar. Slide, por favor. Porque tem... Vamos pôr isso nas impressoras. Tem aqui, eu acho que eu passei completamente a correr, deixa lá ver se eu o encontro. Para baixo. Ele está por aqui, algures. É este. É esta coisa. Isto já nem sei de que site é que tirei, mas temos... isto está traduzido em banheiras, isto era para os miúdos, mas percebe-se bem. À esquerda é uma folha de papel A4, que são 10 litros. Depois temos a maçã, uma chávena de... Deixem-me ver, que eu não vejo, de café, pão de forma, açúcar, arroz, se bem que o arroz é um bocadinho ilusório, porque o arroz não consome completamente, portanto, a água flui no sistema. Temos ali 1 quilo, um bife, são, nem eu consigo perceber o número, mas são... Se calhar, não consigo ver. Oi, fugiu. E as calças de ganga. Mas consegue-se perceber aquela quantidade de banheiras que ali estão e aquilo é um bife de carne vermelha. Portanto, isto basicamente é para dizer que nós temos, por isso é que há bocado eu também tinha acrescentado aqui a alteração dos padrões de consumo. Quando estamos a falar na agricultura, falamos obviamente nos vegetais, mas falamos muito na agroindústria e na agropecuária, portanto, tudo quanto é processado. Porque é que um bife consome mais? Porque o animal tem que consumir rações, as rações vêm dos cereais que são plantados, portanto, consome, quando nós subimos na cadeia alimentar, apenas ao longo da cadeia alimentar, portanto, se comermos um vegetal, consumimos determinada energia, mas à medida que vamos subindo na cadeia alimentar, consumimos apenas 10% dessa energia. Ou seja, para termos a mesma energia, precisamos consumir mais. Portanto, e, portanto, em termos de produção, de facto, tudo quanto seja mais acima na cadeia alimentar, consome, quando dizemos água, também dizemos energia. A pegada hídrica é... Pois, não sei, mas umas calças de ganga, se pensarmos que aquilo dura uns aninhos, pronto, da coisa dilui-se. Agora, um bife, uma pessoa come numa refeição, não é? Agora já vem rotas. Não é? Sim, essa é outra conversa, que é a economia circular, que é reaproveitar ao máximo e recuperar e reutilizar, mas isso era outra conversa. Mas temos aqui, de facto, a questão dos padrões de consumo. Portanto, tudo aquilo que nós usamos, e os gadgets e tudo, mineração, portanto, se pensarmos todo o ciclo de vida dos produtos, não só em consumo de água, mas também em consumo de matérias-primas, portanto, nós temos, de facto, um consumo que não é adequado ao limite do planeta. A média da pegada hídrica portanto, estava a dizer, nós consumimos 150 litros de água por dia, mas consumimos, na prática, 3.000 litros de água por dia, considerando todos os bens de consumo que nós consumimos diariamente. E estamos ligeiramente abaixo na média da União Europeia, que acho que é quase 4.000. Portanto, há aqui, de facto, toda uma forma de termos que olhar para a forma como nós lidamos com os bens, com a água, mas com todos os bens. Já agora deixo aqui um alerta que há um dia que se costuma comemorar, que é o Earth Overshooting Day, que é o dia em que consumimos todos os recursos do planeta disponíveis para esse ano. E que é assinalado todos os anos. Há uma data. E tem vindo sempre a ser antecipado. Ou seja, nós devíamos chegar a 31 de dezembro e dizer: ok, consumimos os recursos do planeta disponíveis para este ano no dia 31 de dezembro. Mas este ano vai ser a 8 de agosto. 8 de agosto. O ano passado, creio que era, não sei se era final de agosto, era início de setembro. Portanto, está sempre a ser antecipado. Nós estamos a consumir cada vez mais. E, portanto, nós neste momento fazemos parte dos 20% dos privilegiados dos países desenvolvidos, ou dos 25%. Temos os países emergentes, temos todos os outros países a necessitarem
também de padrões de desenvolvimento, mas temos que pensar, se calhar, em desenvolvimento, sem ser necessariamente crescimento e consumo ilimitado de recursos. Queria só deixar mais 2 notas, muito rápidas. Em termos de reaproveitamento de águas, portanto, para além obviamente falou de desalinização, mas temos, de facto, estas formas de reaproveitamento de água e de captação de águas fluviais. Deixo aqui uns números de uma empresa que faz projetos, me apontou, num condomínio, fazer um sistema de raiz, portanto, um condomínio que está a ser construído, instalar um sistema de reutilização de águas cinzentas, estamos a falar de duplicação de canalização, é disso que estamos a falar, aumenta o custo em 6%, numa moradia em 10%. Portanto, não estamos a falar, obviamente, que há um incremento no custo de construção das habitações, mas não estamos a falar propriamente de números astronómicos, portanto, podem ser depois, obviamente, ressarcidos, portanto, há aí um retorno ao fim de algum tempo. Só uma referência a mais 2 coisas, que é, em relação às barragens, as barragens têm, obviamente, o seu papel em termos de reservas de água potável. A comparação que fez em relação à Suíça não é muito feliz, porque a Suíça tem lagos naturais. As barragens, quando nós construímos barragens, criamos lagos artificiais. E quando construímos lagos artificiais, o que nós fazemos é transformamos um ecossistema, que é chamado um ecossistema lótico de águas correntes, num ecossistema lêntico de águas paradas. A água é retida, ocorrem fenómenos, quer por concentração de poluição e por fenómenos de climatéricos, de aumento de poluição e aquilo que se chama eutrofização, portanto, concentração de matéria orgânica, diminuição de oxigênio, portanto, deterioração da qualidade da água. A título de exemplo, a barragem do Sabor, do Baixo Sabor, encheu o ano passado, se não estou em erro, no primeiro ano já estava eutrofizada, estava toda verde, cheia de algas, imprópria para consumo. Portanto, isto acresce que estas barragens podem ser reservas de água, mas num quadro de alterações climáticas, com diminuição das afluências. Nos últimos 20 anos, não estou em, desde 90, o Tejo, a bacia do Tejo, as cabeceiras do Tejo, perderam 25% do seu caudal. Portanto, nós estamos a construir barragens para ter uma reserva de água que não existe. Portanto, também temos que pensar basicamente é um equilíbrio custo-benefício. O custo de construir grandes barragens, neste momento as grandes barragens que estão a ser construídas não são para consumo, são para a produção de energia elétrica diminuta, face depois a todo o impacto que está associado, social e também até mesmo económico e ambiental. A Luísa tinha falado das comunidades e da ligação das comunidades aos rios. Por exemplo, existe uma economia ligada aos peixes migradores. Sá de lampreia, enguia, sável. Por exemplo, no Tejo. No Tejo, neste momento, importa-se lampreia para o Festival da Lampreia. Importa-se de França e do Canadá. Porque com sucessivas barragens, os peixes deixaram de poder migrar para desovar. E, portanto, estamos a falar de economias que são afetadas. Eu lembro-me, no primeiro ciclo de planos de gestão de região hidrográfica, falávamos na construção da barragem de Almorol. E o movimento para o Tejo, na altura, um movimento de várias associações, cidadãos, etc., organizou uma sessão em 2012, portanto isto estava atrasado, foi em 2012, e aquilo estava cheio, a sessão estava cheia. Tipicamente estas sessões têm sempre, não digo meia dúzia de resistentes, mas às vezes até têm menos. Mas estava cheia e era essencialmente de comerciantes de restauração, da náutica de recreio, porque sabiam que a barragem ia acabar com a economia local da região. A barragem caiu porque não houve interessados, mas isto é para dizer que a água não é só a questão do consumo, obviamente a questão da poluição, a questão do consumo, mas há toda uma economia associada, de facto, à água de qualidade e a ecossistemas aquáticos de qualidade. As barragens têm, de facto, muitos impactos ambientais e, portanto, quando decidimos que vamos construir barragens, temos que perceber se temos alternativas mais eficientes, igualmente eficazes, com menos custos, quer ambientais, quer económicos. Penso que sim. Falta talvez, agora, desculpa, mas vamos ter que encerrar. Falta talvez aquele comentário sobre se era mesmo verdade que para 1 quilo de água, se for 1 quilo de carne era preciso, mas isso foi o gráfico que mostrou, é o gráfico. Portanto, eu penso que ficamos por aqui, já são quase 9h30, já são mais que horas para irmos saber os resultados do futebol. Muito obrigada a todos mais uma vez.